Olá, eu sou Lucas Magneto e nós cristãos católicos precisamos conversar sobre esse assunto. Que ninguém se isole e se sinta excluído. Atenção, não à segregação, não ao racismo. Como não poderia ser contra o racismo, uma igreja que desde o seu princípio, em Atos 13, versículo 1, nós temos uma igreja que já acolhe esse povo de cor. Como não poderia ser contra o racismo, uma igreja em que no domingo anterior a Pentecostes, na Ascensão do Senhor, nós celebramos o Evangelho em que Cristo dizia: "Ide e fazei meus discípulos todas as gentes", quebrando o paradigma anterior em que somente os judeus, o povo de Israel, era o povo de Deus. Como nós poderíamos não ser antirracista, tendo um catecismo que nos fala claramente que todo tipo de discriminação, sobretudo a discriminação racial, é contrária à lei do amor de Deus. Eu já falei aqui no canal sobre dois grandes jesuítas, o padre Antônio Montesinos e Francisco de Vitória, dois padres espanhóis que atuaram fortemente contra o tráfico negreiro durante a colonização espanhola. Eu também já citei diversos documentos da igreja em que os papas, muito anterior às proibições que os estados criaram em relação à escravidão, já declaravam que era uma prática que atentava contra a natureza humana. Talvez você não conheça a teologia de Santo Tomás de Aquino sobre o direito natural, mas essa formulação teológica de Santo Tomás atribui à pessoa humana uma dignidade que é inalienável por ser filha e criação de Deus. Mas não adianta eu vir aqui fazer uma longa exposição de documentos, de textos do catecismo, de frases bíblicas, se você, cristão católico, não compreende que ser contra o racismo, de se pronunciar contra essa prática que existe, é um dever cristão. Se você não compreende que é uma missão nossa, porque Cristo disse: "Sede sal da terra e luz do mundo", e para quem é discriminado, para quem morre de bala perdida, para quem coincidentemente sofre todos esses tipos de mazela que resultam em morte, o mundo está insosso e escuro há muito tempo. Quando o Papa Francisco disse que se os comunistas estavam tomando a bandeira da causa social dos cristãos, eram eles que copiavam os cristãos e não o contrário, várias pessoas ditas tradicionalistas estranharam aquilo e começaram a taxar o padre de esquerdista de tudo mais que é atribuído nesses casos, não compreenderam o que ele estava dizendo. Que a bandeira da justiça social, a bandeira do direito da pessoa humana, foi levantada primeiramente por Jesus Cristo. O direito à vida daqueles que tinham menos, daqueles que eram deixados de lado, foi Cristo quem nos ensinou. E nós não podemos fingir que não é com a gente. Nós não podemos fingir que não faz parte da nossa missão. Porque se Deus nos deu essa vida terrena para buscarmos as coisas do alto, muitas pessoas não têm a oportunidade de buscar essas coisas do alto, porque a sua vida aqui embaixo foi interrompida bruscamente. Porque os planos que ele havia feito, talvez, não puderam ser concretizados. E se me permitem, para falar um pouco de George Floyd, não sei se vocês sabem, mas ele era um homem cristão que tinha na sua igreja, na sua cidade, antes de ir para que ele morava, agora por último, um projeto na igreja em que ele trabalhava com os ministérios que ali existiam, com os jovens daquela periferia, para reduzir a violência que existia entre a juventude pobre e entre a juventude negra. Uma das coisas que mais me encantam dentro do ensinamento católico é que ele satisfaz inteiramente as perguntas a respeito da vida. E o que é uma vida? A vida é um dom de Deus, capaz e feito para tocar outras vidas e transformar outras almas. Pois bem, foi tirada uma vida responsável pela transformação de várias outras almas.
eu me pergunto, por que que isso deve ser uma pauta partidária, uma pauta ideológica? Por que que isso poderia não ser uma luta cristã, uma obrigação cristã? É claro, porque nós nos mobilizamos, e mobilizamos muito bem, também é nosso dever, na causa contra o aborto. Mas parece que ficam esquecidas essas outras causas de defesa da vida após o nascimento. E isso é uma falha que nós precisamos corrigir. Se você acha que eu não respondi o questionamento do título do vídeo, o que a igreja fala sobre o racismo? Cristo nos disse que não ama a Deus aquele que não ama o seu próximo. Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A igreja nos demonstrou ao longo da história que todas as pessoas têm uma alma que é capaz de Deus. Uma alma que é capaz de alcançar as coisas do alto. Dessa forma, todo tipo de discriminação, todo tipo de violência, todo tipo de injustiça é contrária à lei natural, à justiça e à dignidade da pessoa humana atribuída por Deus. Se isso não é suficiente para você, eu recomendo que você busque um olhar para dentro de você mesmo. Como eu disse, sou Lucas Magneto. E nesse vídeo eu não peço a sua curtida e eu não peço a sua inscrição. Eu peço que você se conscientize e, como cristãos católicos, possamos realmente propagar a verdade do amor, a justiça e a condição de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Que a paz e a graça esteja com todos. Uma ótima semana.